sei se era preconceito, mas um certo receio, né, com um render realista, o que eu acho que é uma bobagem, na verdade, porque é uma ferramenta que está aí para a gente usar mesmo, e principalmente quando a gente fala de cliente, ela é fundamental, principalmente para conseguir convencer ele, né? Eu acho que é uma ferramenta muito poderosa. Bruno, eu queria começar te perguntando, se a gente for parar para analisar, né, principalmente quando a gente olha algumas décadas atrás, os arquitetos eles tinham como ferramenta de representação gráfica o desenho. E embora isso seja muito legal também, né, mas eu acho que hoje a gente utiliza mais no processo de criação. E eu fico pensando, né, o poder que a gente tem nas mãos hoje quando a gente entra em contato com esse cliente com um render realista, né? Seja realista ou colagem até, mas ainda assim o realista eu acho que tem esse impacto maior para o cliente. Como que você vê esse impacto hoje, assim, se a gente for comparar, né, antes e hoje? É engraçado porque eu lembro quando a gente começa na faculdade que, acho que pelo menos na minha, o professor ele não colocava o render como algo, tipo assim, ó, se você não fizer um render bom, você tá ferrado. Tipo assim, você pode entregar do Sim. seu jeito, que a gente analisa o projeto. Só que, pelo menos, eu não sei, você vai agregar esse conhecimento, que eu nunca fiz uma pesquisa. Mas de geral que eu via, assim, se eu fizer o mesmo projeto, projetos muito semelhantes, quando a apresentação era melhor, até o professor mais rigoroso, pensando na lógica, ele é um pouco seduzido, digamos assim, pela apresentação, pela imagem, pela estética no geral. Muito pode passar pelo render, pela imagem, mas até a diagramação, fonte, a linguagem da implantação, o estilo das cotas do norte, tipo, coisas paralelas, coisas que não é o projeto em si, faz toda a diferença. Então, dois projetos idênticos, até, se bobear até um pouco melhor, com um pouquinho mais de precisão em alguma problemática. Quando a apresentação é pior, ele perde. E ele perde até para um arquiteto, professor formado. Então, quanto mais para um cliente, né? Que às vezes nem entende a planta em si. É interessante isso, porque eu vejo justamente isso. Eu acho que na faculdade tem, de certa forma, não digo um preconceito, mas eu acho que eles têm esse medo, né? E de fato talvez tenham razão, de que o aluno enverede por esse lado do render e esqueça, né, essas outras ferramentas que são fundamentais. Mas eu acho que também tem que ter, é uma linha tênue, né? Porque é exatamente isso que você disse. E aí eu percebo que tem essa desassociação, né? Mas é muito importante isso, né? Porque eu até costumo fazer essa analogia do prato, né? Um prato de gastronomia. Quando você coloca ali na mesa, o primeiro impacto que você tem é com aquela imagem, né, do prato, da concepção do prato. Cara, se for feio, você já não tem vontade de comer, né? Então é a primeira coisa que vai vender. E aí depois se o projeto é bom ou não, e aí depois a gente vai ver. Eu participo também de banca como arquiteto convidado. E cara, quando aparece isso que você está falando, assim, quando aparece uma prancha muito bem diagramada, com um render muito bem feito, e até eu quero falar isso com você, porque eu quero esclarecer isso aqui, porque um render bem feito não é um render realista, com todas as, sei lá, o metal, que parece muito Sim, metal. É toda a composição exato. de cena também, né, Bruno? Porque eu vejo uma galera que faz render que você olha assim, você fica na dúvida se é uma, de fato uma imagem, uma foto ou um render, mas a composição entrega, porque é poluída, enfim. Então, quando a gente tem quando Exato. acerta isso, Eu né, lembro é muito na legal. minha primeira banca, que foi no sexto semestre, eu fiz o projeto todo lá, era um edifício multifuncional, tinha residência, tinha escritório, tinha um shopping embaixo. E assim, eu fazia tudo assim com o meu professor, tinha as entregas preliminares também. Tipo assim, tava seguindo muito na linha, tudo certo. E aí eu cheguei na banca e na banca tinha um professor convidado. Tinha o preconceito com o render. Olha que bizarro, né? Tipo, enquanto a maioria é a favor, ela tinha uma reversão assim que eu apresentei o projeto. Eu fui o primeiro de todas as turmas, foi a primeira banca de 200 alunos, foi a minha. Aí eu apresentei, eu já tinha um monte de render, eu mostrei as coisas e tal, mostrei tudo, expliquei, não fiquei só falando da imagem, a imagem eu passei no final, expliquei o projeto todo.
ela foi ignorando assim a apresentação, ficou olhando para os render na prancha. No final, eu terminei a apresentação, dois professores elogiou, a sala bateu palma, tipo, nossa, que demais. Aí chegou ela, começou a descascar, falou mal do projeto, falou que tava faltando umas coisas que na verdade tava, só que ela, sei lá, fingiu demência, falou que ela não quer saber de imagem, ela quer saber de projeto, você é sensacionalista, falou um monte de coisa assim, que me esculachar. Aí os alunos, não fica assim não, ela só tava querendo causar. Eu falei, não, eu tô de boa, eu sei que fiz tudo certo. Chegou meu professor e falou, ó, seu projeto tá super certo, os outros também te deram um 9, mas ela quer que você refaça mais uma vez. Então ela te deu um, um ou dois, uma coisa assim. Aí eu falei, não, beleza. Aí ele falou, ó, faz mais uma, entrega aí o que você quiser, porque você já passou. É só que ela quis implicar com você por causa das imagens. Então até isso... Meu Deus, que desproporcional nessas notas. Caramba, essa história eu nunca ouvi. Pois é. Eu acho, eu percebo isso, de certa forma, que existem sim alguns professores que têm esse certo preconceito, né? Não sei se era preconceito, mas um certo receio, né? Com um render realista, o que eu acho que é uma bobagem, na verdade, porque é uma ferramenta que está aí para a gente usar mesmo, e principalmente quando a gente fala de cliente, ela é fundamental, principalmente para conseguir convencer ele, né? Eu acho que é uma ferramenta muito poderosa. Eu acho que, assim, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando é banca, quando é professor, quando eu participo de concurso, eu sempre tento ir mais para o outro caminho da colagem, porque eu acho que eles têm essa pegada. Mas quando é cliente, eu tento ir pelo render realista. Então, mas eu acho que é gosto também, e essa questão do preconceito não entra na minha cabeça, porque é uma ferramenta extraordinária. Tem uma agência de render que eles são muito bons, mas eles dão uma forçada um pouco pro lúdico, pro matte painting, assim, e eles fazem muitos dos maiores do mundo, e justamente para concurso, acho que você conhece, chama Arc9, porque eles têm todo o capacidade de realismo, mas eles colocam um estilo que parece, né, um fictício de propósito, e realmente dá muito certo.